aquele agente, né, de forma independente e com verificações pré e pós, né, trade, pré e pós sessão, vamos dizer assim, né, para garantir a existência e a integridade desse direito creditório. É muito interessante. Eu realmente convido todos vocês para conhecer ou procurar se informar sobre esse tipo de inovação no mercado, porque eu acho que é uma inovação que vem justamente para tentar mitigar ou até conferir mais escala para esse tipo de atividade essencial no âmbito do FDIC, mas eu também, sei lá, vamos dizer assim, alastro isso, né, para os outros segmentos, né, dos bancos, das FECs, etc., né, de verificação, de controle, de análise de consistência desses direitos creditórios. É muito útil e o poder, né, e obviamente assim, eu chamo de fintech porque toda a mecânica, né, de funcionamento dessas entidades registradoras, ela é eletrônica, tudo são robôs, são sistemas de TI que cruzam informações entre diferentes bases de dados, né, resgata lá inclusive, né, dados da Receita Federal, de juntas comerciais, de empresas transportadoras, de uma infinidade de dezenas de fontes de dados diferentes, cruza tudo aquilo permanentemente para justamente garantir essa consistência do direito creditório. E aí, claro, a existência, a unicidade, muito importante, né? Cada direito creditório tem um fluxo único dentro do sistema, né? E o que evitaria, né, outro problema que infelizmente a gente viu aí não com tanta ênfase nos muitos excedentes muito sacados, mas em outros tipos de FDIC, né, da dupla cessão, né, o direito creditório que era cedido várias vezes, né, para diferentes fundos, ou para um fundo, para um banco, etc., né, outro problemão, também outra dor de cabeça. Então é um sistema, uma inovação muito interessante que traz um pouco essa perspectiva nova, que merece ser visitada de um nível de controle sem paralelo sobre isso, né, sobre a consistência dos direitos creditórios. Né? Vamos falar quais são esses estão mais avançados? Eu não posso, assim, falar especificamente, eu não posso nominar, porque assim, é um pouco aqui do meu papel de regulador, né? Eu estou falando aqui da ideia, do conceito, né? Mas assim, é um pouco aquela coisa de passar cartão assim, do participante, eu realmente não posso, né? De qualquer tipo de participante, tá? Então, assim, tudo bem que nesse caso até eu poderia ter um pouco mais de conforto de dizer, porque, assim, não são regulados da CVM, né? Especificamente, eles são regulados pelo Banco Central lá, na resolução 4543, se não me engano, né? Mas, e a 3743. Mas, assim, ainda assim é chato, assim, não dá, eu prefiro não falar de participantes específicos e tal, mas, enfim, o conceito está lançado, acho que numa alugada disso vocês acham que esses participantes... na página do Banco Central, você vai encontrar. Eu conheço os três, quem está mais avançado nas conversas com a CVM, porque não vai ter uma integração grande. Vai. Inclusive essas entidades, elas estarão, não vou dizer sujeitas, né, mas elas já aderiram, né, a um regime informacional para a CVM, né, pós. E aí, lógico, estou supondo, né, que essa proposta da nossa instrução, ela efetivamente saia, né? Ela ainda vai ter que ir à audiência pública, vamos ouvir as contribuições de mercado, mas considerando que essa nossa proposta que está na mesa, né, ela realmente saia da forma como a gente está pensando, as entidades elas já se dispuseram a criar um regime informacional, né, para a CVM, né, em relação a esses direitos creditórios. Então, realmente, a troca de informações delas conosco será diária, né, vai ser realmente bem intenso mesmo. Né? E, de novo, assim, uma coisa que só é viável se você pensar assim em bits e bytes, né? Porque, naturalmente, assim, no fundo, assim, toda a nossa dinâmica, inclusive na CVM de supervisão, fiscalização, ela mudou muito rápido, né? Por força das circunstâncias, né? Não dá mais para fiscalizar nada olhando papel, né? Analisando. Hoje é tudo Big Data, hoje é tudo, né, Data Analytics, esses conceitos aí meio, né? Esses nomes até já são muito massacrados, né? Mas hoje só é possível fazer supervisão de fiscalização com base nisso, né? E aí você vai acendendo flags, né, dependendo de atipicidades, aqui ou ali. Na verdade, o COAF já está até habituado a fazer, né? Imagina a massa de informações que o COAF recebe, né, diuturnamente, né, informações financeiras, e o tratamento que o COAF sempre teve que dar para isso, né? Então, acho que talvez o COAF já tem uma experiência até bem extensa e antiga, né, em relação a isso, né? Como é possível hoje você fazer uma supervisão. Mas a CVM realmente também já está em Banco Central também, enfim, todos, né, os reguladores, né, já estão, já vem, né, se adaptando a esse novo paradigma, né? O mundo
seja financeiro, de capitais, de seguro, de previdência, o que for, né? O mundo ele ganhou uma escala que realmente você não consegue, e aí de novo, né? Volto aqui para o que eu acabei de falar para vocês, né? Acho que é como as coisas têm que ser vistas por vocês também, né? Não dá para fazer nada na mão, né? Não dá para fazer, peraí, deixa eu olhar aqui esse documento de sessão aqui, né? Agora deixa eu olhar o outro, não. Pelo amor de Deus, né? As coisas não funcionam mais assim, né? Então, vamos lá, a gente tem que se adaptar realmente a esse mundo hoje eletrônico, né? Da forma como ele existe, né? Você terá que contar com algum sistema realmente, algum robô ali no meio do caminho que te ajude a focar naquilo que interessa, né? Sem sombra de dúvida, né? E as entidades registradoras, elas são realmente um convite a isso, né? Também, né? Assim, olha, existem sistemas que realmente podem te ajudar nesse papel, né? De identificar o que é ativo, o que é suspeito, né? E eventualmente, né, viabilizar uma comunicação com o tráfico, né? Se for uma operação suspeita nesse sentido, né? Aliás, a Flávia colocou uma questão muito interessante lá atrás, né? E sem obviamente querer repetir, mas só para complementar, que é a questão do valor da comunicação, a importância que essa matéria-prima tem para viabilizar um bom trabalho pelo COAF, né, de elaboração do relatório de inteligência financeira, para depois, claro, né, viabilizar um bom trabalho por seu lado da polícia e do Ministério Público nas investigações, né? Então, só para alertar, eu não sei se, né, vocês já estão todos habituados com esse conceito e tal, né, mas também que, às vezes, o medo, né, que o participante tem essa questão de, poxa, eu vou aqui machucar minha relação com o cliente, enfim, a lei, ela pensa nisso, né, naturalmente, e garante essa prerrogativa de sigilo para as comunicações que vocês fazem, né, sigilo do comunicante, né, da comunicação. Então, é um conforto que a lei, eu acho que é razoável, realmente, que a lei tenha pensado nisso, né, que a lei confere para o comunicante justamente para não expor desnecessariamente esse comunicante a vamos dizer assim, um estresse na relação, né? Então, acho que é importante só pontuar esse ponto a mais também é uma garantia legal que existe lá para preservar, né, o comunicante na medida do possível, né? Mas, fechando esse parênteses de novo e voltando aqui, realmente essa situação da entidade registradora, de novo, eu deixo aqui o convite para essa reflexão por parte de vocês, mas, de novo, é só um exemplo, tá? A minha provocação mais geral, e aí eu volto para o ponto anterior, né, é a de que um FDIC que faz sentido tem que fazer sentido na perspectiva da regulação da CVM também, né? E a regulação da CVM realmente, volto a dizer, não dá para a gente abandonar esse ponto, né? É chata com certas coisas, né? Essa questão, de novo, aqui da gestão de conflito de interesse é uma delas, realmente. E, assim, também não é à toa, né? Para quem acompanha esse mercado de FDICs, né, use ou não, sabe que a CVM teve que conviver ao longo dos anos, né, com situações bem tristes, né? Não só essa que a Flávia mencionou, né, mas outras mesmo, né? Em 2016, aí eu acho que talvez a gente teve um último caso de alta repercussão, né? Não estou dizendo que foi o último problema, mas realmente foi o último caso assim, que teve mais repercussão, né? Deu bastante mídia, etc., né? Início de 2016, janeiro de 2016 mais especificamente, né? De um FDIC, que na verdade era uma família de FDICs, né? Um gestor bastante conhecido, antigo no mercado, muito excelente no sacar também, né? Então, no fundo, assim, invariavelmente envolvendo situações desse tipo, né? Se você vai lá e esmiuça, quando você vai lá e investiga, o que você vai perceber lá no fundo, né, na estrutura daquele veículo, é que se tentou impor para o veículo uma dinâmica que não era apropriada para o veículo, não era condizente com as exigências da regulação da CVM, porque, de novo, assim, esse processo de transporte, né, de um modus operandi lá, né, daquele originador, né, quando foi colocado para o FDIC, procurou mais respeitar as coisas como elas eram do que as coisas como elas deveriam ser dentro do FDIC, né? E aí, de novo, processos de originação e cessão fragilizados, papel dos prestadores de serviço, né, mitigados, né? A regulação da CVM, ela convive um pouco com esse conceito que a gente chama de gatekeeper, né? Um conceito também, um anglicismo aí, né? Que é um conceito de e nos veículos de securitização isso é especialmente importante, né? Porque a visibilidade do que acontece ela é mais limitada, né?
Se você pensa num fundo tradicional, por exemplo, ele usualmente vai comprar ativos financeiros que são negociados na B3, que tem uma transparência de preços diferenciada, tem liquidez, com possibilidade de comparação, enfim, é outro mundo, né? Quando você entra no mundo de FDIC, por exemplo, os direitos creditórios eles têm uma visibilidade estruturalmente menor, é assim mesmo, né? Então, para conviver com isso, essa dinâmica nossa da regulação de contar com esses gatekeepers é especialmente importante. O que é um gatekeeper? É um prestador de serviços pensado pela regulação para estar ali numa função eminente de fiscalização, de acompanhamento, de supervisão, né, de monitoramento. É o caso, por exemplo, do administrador do fundo. Né? O administrador do FDIC ele tem uma função essencial nisso, fiscalizar como o custodiante está trabalhando, como o auditor independente está trabalhando, e o auditor independente tem um papel interessante no FDIC também, né, que vai um pouco até além da auditoria das administrações pura e simplesmente, né? Fiscalizar o que o gestor está fazendo. Então, o administrador do FDIC é um pouco esse gatekeeper clássico, assim, né? Alguém que está lá, tem outras coisas, claro, né? Ele tem um back-office, ele tem lá outras funções também, mas está lá também com uma função muito importante, crítica, que tentar, na medida do possível, em bases razoáveis, né, preservar essa integridade do veículo, essa integridade do fundo, né? De novo, evitar que, por meio do fundo, né, seja lá viabilizada alguma fraude, né, que depois vá, enfim, prejudicar, de fato, todo mundo, né, não só os investidores do fundo, mas os próprios prestadores de serviço, afinal de contas, corre o risco de tomar uma multa de 75 milhões de reais lá na frente, né? Então, não é brincadeira, né? Isso realmente é um ponto muito importante também, né? Muitas vezes que a gente encontra nesses FDICs é um pouco essa mitigação do papel dos prestadores de serviço. Gente, isso é muito nocivo, porque tudo o que se pensa ali na regulação da CVM para aquele agente ali fazendo para garantir ou preservar essa integridade do veículo acaba caindo por terra, acaba sendo minimizado. Então tem que se prestar muita atenção nisso, né? A gente tentar preservar esses papéis, porque não é uma questão de burocracia, realmente tem uma preocupação muito mais de fundo ali da CVM, né, de se evitar operações irregulares e, inclusive, de novo aqui, um exemplo mais clássico aqui, e que a gente está discutindo hoje, né, de lavagem de dinheiro, né, usando o fundo, né, para isso. Né. Bom, é essencialmente isso que eu queria colocar, gente, eu acho que já... Perfeito. 7h40 aí eu consigo entregar o microfone aqui adiante. E, de novo, apesar de, como eu coloquei lá no começo, né, a CVM realmente não ser um órgão ou um regulador natural das factories, né, de fato não é, por saber, né, e ter ciência de que os FDICs são, sim, claro, já há muito tempo, né, usados, né, pelas factories com seus propósitos legítimos, etc., né, naturalmente eu me mantenho à disposição. Os meus contatos estão aqui com os organizadores do evento, qualquer um que se interesse, desde já autorizo a que esses contatos sejam passados, né? Eu acho que essa oportunidade, e aliás até pedindo perdão pela falta de educação, né, deveria ter sido as minhas primeiras palavras, mas coloco agora, né, essa oportunidade de estar aqui, conversar com vocês, trocar essas ideias, contar um pouquinho das nossas experiências, do que nos preocupa, é fundamental. Né? Eu quero também, né, de novo, me mantenho aqui de portas sempre abertas, né, ouvir o que vocês tiverem, né, aí na ponta do negócio, e eu sei que com certeza vocês terão, né, as suas agruras, as suas experiências, positivas ou negativas, os seus problemas e desafios, né, para que a gente possa crescer junto. No fundo, eu acho que tanto a CVM quanto o mercado de FDICs, né, e indiretamente de factoring, é a mesma coisa. Quer que o mercado cresça de forma segura, transparente, saudável, o que infelizmente a gente não tem podido ver ainda nos FDICs, justamente nos FDICs, no segmento de FDICs, justamente em função desses casos históricos que teimam em se repetir. Então, o mercado, de uma forma genérica, assim, de uma forma geral, vamos dizer assim, né, ainda desconfia do veículo, o que é uma pena. Né? Eu acho que realmente esse veículo tem um potencial imenso. Se você for comparar o FDIC com o que seria, né, algo parecido com o FDIC lá fora, né, até um tempo atrás CDOs, agora os CNOs, etc., né, o nosso mercado é raquítico, ele é muito pequeno, mas extremamente pequeno. Então ele tem um potencial para crescer, fazendo esse paralelo aí, 10, 20, 30 vezes com facilidade.
É uma questão realmente da gente construir esse pavimento, né, ou essa percepção, essa imagem, né, consolidar uma imagem de que é um produto que funciona, faz sentido, tem seu espaço, e aí as coisas acontecem. Essa é a minha fé, né, e conto com vocês para isso. Obrigado. Gente, está chegando a hora de a gente finalizar. Flávio, vem cá, por favor. Queria primeiramente parabenizar vocês dois foram duas aulas. Eu acho que principalmente que eu gostaria de evidenciar o fato de vocês terem usado a nossa língua. Eu acho que vocês gostaram, gente. Assim, eu pelo menos fiquei muito satisfeito com a apresentação de vocês e acho que vocês conseguiram